Beleza? Ah, ok. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro aqui da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. Um encontro, assim, digamos, pós-minicurso, em que a gente falou muita coisa sobre essa área. Eu fiz um aparato geral lá na parte teórica. O Renan me ajudou bastante com a parte prática, que, claro, vocês aqui verão nessa disciplina. E, para quem estava presente no minicurso, dois conceitos, digamos assim, meio que, na verdade, dois conceitos marcaram aí o minicurso, que foi fluxo de usuário e protótipo. Protótipo aqui nessa disciplina, nos próximos encontros, eu me encarregarei de mostrar mais profundamente para vocês. Mas conforme vocês viram lá no minicurso, é só você escolher a sua ferramenta de prototipação preferida, a ferramenta que você mais tem afinidade, Figma, Adobe XD, Marvel App ou tantas outras aí que nós temos aos montes, divulgadas aí na internet. Escolhe a sua ferramenta de prototipação preferida e mãos à obra. Mãos à obra não, mas a mãos à massa. Você só vai se encarregar agora de projetar a sua interface e não é só pegar os elementos e arrastar e colocá-los ali na sua interface. Não, você tem que ter todo um planejamento por trás. Até aqui, nesse momento, vocês meio que já tiveram uma noção sobre isso, com um protótipo aí de baixa fidelidade que vocês fizeram, coisa mais simples, lápis e papel, rabiscar e mostrar aí como você imagina a interação do seu software, certo? Então, em mente, neste momento aqui da nossa disciplina, vocês meio que já têm um pouco de conhecimento acerca de como se dão os nossos protótipos, certo? Entretanto, a semana passada, não tivemos o nosso encontro síncrono, a gente não estava aqui discutindo cara a cara, a minha pessoa ao vivo e vocês aí do outro lado da telinha assistindo, nós não tivemos nosso encontro síncrono. Foi um encontro assíncrono, certo? E eu precisei me ausentar por conta aí dos preparativos para a ECOP, certo? E aí eu sugerir, na verdade, que vocês assistissem fortemente uma aula que eu tinha gravado na turma anterior sobre fluxo de usuário. E aí, para quem estava presente no minicurso, em especial para essa galera, viu lá que o Renan mostrou como se dá um processo aí de elaboração de um protótipo a nível comercial, como as coisas ocorrem, ou como o pessoal lá do Carrefour, que é a empresa que ele trabalha, exige que os protótipos sejam feitos. E aí vocês viram que nós tínhamos um cover, que era meio com a capa, só a capinha do projeto, tínhamos o playground, que era onde ele rabiscava várias coisas, tínhamos o protótipo, que é exatamente o que a gente vem discutindo até o momento, e tínhamos o assunto aí da semana passada, que era fluxo de usuário. E o fluxo de usuário, pessoal, para vocês entenderem toda a justificativa por trás, ele é um planejamento documental, assim, digamos, de como a sua interface vai ficar elaborada. Você meio que vai ter os elementos aí da sua interface. O que que o usuário vê? O usuário vê o menu principal. O que que o menu principal tem? Tem a opção, sei lá, imaginando o sistema acadêmico, tem consultar notas, tem a consultar minhas turmas, tem enviar tarefa, enfim, você vai listar ali todos os pontos de interação que o usuário tem. E isso é importante porque você ter esse aparato, você ter o fluxo de usuário, é muito mais simples de enxergar a documentação do que você ter que vasculhar todo o seu protótipo, tela por tela. Então, esse é o intuito do fluxo de usuário, para que você consiga visualizar em apenas um documento todo o fluxo aí do seu sistema, certo? E aí, todo esse fluxo, olha só, fluxo do usuário. Fluxo, você já sabe, conceito aí de fluxograma, conforme o próprio documento deixa evidente, você tinha um fluxo ali da interação do seu protótipo. Beleza, ok. Por fluxo eu entendo, mas fluxo do usuário. Fluxo do usuário, você entende ou você presume que você está fazendo todo aquele fluxo baseado em um usuário. E aí, para facilitar esse processo, entra aqui o tema da nossa área, que são personas e mapa de empatia, que eu dou a introdução mais lá à frente. Por personas, acredito que esse termo também já seja bem, digamos assim, familiar aqui para a turma, não é um termo novo. Pessoas, vocês sabem que são pessoas imaginárias, a gente está imaginando os possíveis usuários aí do nosso sistema. E se trabalhar com pessoas, pessoal, aqui dentro da área das interfaces, dentro do Xverso, que foi o nome de batismo que a gente deu lá no mini curso, dentro aqui do Xverso, você ter essa projeção, mesmo que imaginário, você ter essa projeção de uma pessoa que vai utilizar o seu software, acaba sendo muito útil
Por quê? Você já tem uma noção de como essa pessoa vai utilizar o seu software. Olha só, se eu quisesse, pronto, o sistema que a gente tanto critica, que tanto também criticamos lá no mini curso Cigarra. Sabemos que o Cigarra tem diferentes versões. Tem a versão para o aluno, tem a versão para o usuário, tem a versão para o administrador. E aí você ter umas pessoas com essas categorias, vou imaginar que é uma pessoa, um aluno iniciante do curso de BTI que vai fazer uso do sistema. Beleza. Quais são os problemas? Como essa pessoa utilizaria? Enfim, a gente imagina tudo isso acerca dela. E olha só, temos só uma pequena persona, cara, direcionada a um ponto específico, que seria um aluno iniciante que está conhecendo o sistema pela primeira vez. Mas o aluno já aí, veterano, alguém que está se formando, como a maioria de vocês aqui. Então, a gente pode ter essas diferentes visões, e isso é muito útil, pessoal, muito útil, quando estamos aí projetando a interação do nosso software. Então, por isso aí que agora, enfim, eu trago só mais essa aulinha teórica para que a gente, enfim, possa colocar a mão na massa, tal qual nós fizemos aí lá no mini curso, certo? Então, já dando aqui um spoiler para vocês, na aula de amanhã, a gente já vai meio que fazer o fluxo de usuário e as pessoas de um temazinho que eu vou dar aqui durante o decorrer das nossas aulas para a gente criar um protótipo aí bonitinho, fazer uma interação legal e vocês verem como essas coisas aí ocorrem na prática, beleza? Então é isso, essa introdução aí que eu tinha para fazer, esses adendos aqui iniciais antes de entrar no foco aqui da nossa discussão, certo? Então, mais uma vez, como sempre gosto de enfatizar, qualquer momento pode mandar dúvidas que eu estou acompanhando aqui no chat, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui dar início à temática discutida, que é sobre as pessoas, certo? Então, o conceito de persona é algo que acompanha muito a nossa profissão. A profissão do X/Y Designer não é algo intrínseco somente à área da engenharia de software. Só os engenheiros de software que trabalham com personas, só os analistas de requisitos que trabalham com personas, só os analistas de sistemas que trabalham com personas. Não, o próprio conceito de persona acaba sendo muito vantajoso para todas as áreas aí de desenvolvimento de software, inclusive até mesmo o pessoal aí da programação. Claro, para o pessoal da programação não tem um impacto tão grande quanto tem aqui para a gente, porque a gente está projetando, é a hora mais estratégica. O pessoal da programação é a hora mais digamos assim, mais mão na massa, mais prática, eu diria, certo? Mas isso assim acaba sendo vantajoso, porque quando você tem a projeção de uma possível pessoa que vai utilizar o seu software, você consegue estruturar ali o seu software pensando nessa pessoa, imaginando como, por exemplo, o Emanuel utilizaria uma loja de artigos nerds. Então, eu tenho algumas características aí do Emanuel, alguns problemas que ele enfrenta, alguns anseios, enfim, tenho todo o perfil do Emanuel. Então, agora eu vou desenvolver o meu software pensando em como o Emanuel utilizaria ele, como ele se beneficiaria aí das funcionalidades que o meu sistema está ofertando para ele, certo? Esse é o conceito de personas. E aí, as nossas personas têm uma grande, na verdade, relevância na execução dos nossos projetos. Todos os projetos que vocês forem trabalhar, já deixo essa forte dica, pensem nos possíveis usuários, porque quando você pensa em um possível usuário, você meio que tira o olho do seu próprio umbigo. Nós, como entusiastas de tecnologia, sejam programadores, UX designers, analistas de sistemas, engenheiros de software, enfim, qualquer pessoa que trabalha aí em alguma vertente da tecnologia tem, por conta própria, uma visão positiva do seu produto. Ninguém olha com maus olhos, maus olhos para o seu produto. A Natália vai desenvolver um software, pronto, o software aí que a Natália, o protótipo que a Natália vai desenvolver, com certeza a Natália não vai olhar para o protótipo dela com olhos negativos. Nossa, essa interface aqui tá feia. Nossa, essa funcionalidade aqui não faz o menor sentido. Não, ela vai olhar com carinho. Eu acho que essa cor aqui o usuário vai gostar. Acho que essa interação aqui seria interessante. Esse é o ponto. Nós, como conceptores, conceptores, não. A gente, como os donos aí do nosso produto, a gente, por conta própria, tem essa visão positiva. Isso é normal. Isso é normal. Mas para evitar que nós só olhemos para o nosso umbigo, nós temos as pessoas para imaginar como diferentes pessoas utilizariam aí o nosso software, certo? Ok, mano, não tem nenhum problema não. Tem nenhum problema não, certo? Como eu disse, olha só, a pergunta do Emanuel em questão do projeto, se ele poderia mudar a cor da ideia, não. Isso é algo normal, gente, de se encontrar em projetos da vida real. Você tem uma ideia inicial,
tem uma ideia inicial, no decorrer do desenvolvimento você meio que decide mudar algo, como aí a questão da cor que o Manuel decidiu trocar, então não tem nenhum problema, certo? Eu só estou passando isso para vocês para que vocês já se preparem e vejam as consequências de tudo isso, porque olha só, Manuel, você já fez todo um planejamento pensando nessa cor. Beleza, a cor não é um impacto tão drástico, mas se você tivesse feito o planejamento em cima de tudo isso, certo? Então você vai mudar, você teria alguns probleminhas aí para enfrentar, teria que contornar, enfim. Então esse é o conceito de se fazer já um planejamento decidindo tudo que você quer. Você pode mudar? Pode. Mas sabe aí que você pode enfrentar algumas dificuldades, mas nada que um pouco mais de esforço aí não seja suficiente. São coisas que acontecem na vida real. O Flávio aí, que já trabalha lá na Nova Data, sabe muito bem que às vezes você está desenvolvendo algo, surge um novo requisito, alguma mudança, você tem que se adequar a ela. Então, esse é o conceito, beleza? Então, vocês podem mudar. Se até quiserem aí trocar de ideia, se alguém viu que a ideia não é viável, tudo bem. Só que tenham ciência aí que você pode ter consequências, pode ter dificuldades e aí diante de tudo isso, certo? Beleza? Voltando aqui para a discussão. Então, o uso aí das pessoas vai auxiliar a identificar usuários de um determinado produto ou serviço. Esse é o intuito por trás, certo? E aí, quando a gente meio que tem essa materialização de uma pessoa que vai utilizar o nosso software, então a gente vai conseguir desenvolver uma solução correta de design baseada nessa pessoa, certo? Até porque as nossas pessoas, para facilitar todo esse processo, elas têm necessidades, aspirações, gostos e problemas reais. É como se a gente fizesse todo o mapa de uma pessoa. Cada um de vocês tem os seus próprios gostos, cada um de vocês tem os seus problemas, mas os problemas não são os seus problemas no geral, certo? São os problemas que você enfrenta e que podem ser facilitados, corrigidos aí com o software, certo? A gente não vai pensar em resolver todos os problemas da pessoa. Não. Por problemas, vocês pensem os problemas que a pessoa enfrenta e que o nosso software pode dar um auxílio, certo? Esse é o conceito. Até a questão de gostos e aspirações, sempre ter em mente fazer o perfil dessa pessoa com foco aí no seu software, para que não fique algo desvirtuante demais, certo? Esse é o princípio. E aí, quando você trabalha com pessoas, você pode tanto ter representação de clientes como usuários e outros tantos diversos perfis aí que seriam englobados, que serão, na verdade, englobados no nosso software, certo? Nosso sisteminha como um todo. E aí, antes de entrarmos no termo de personas, eu acho que é bom fazer uma breve distinção entre público-alvo e personas. Quando a gente pensa nisso, ok, eu vou produzir o meu software com ênfase em uma determinada pessoa. Isso acaba meio que remetendo um pouco ao termo de público-alvo. Você quer desenvolver o software para adolescentes na idade de 15 a 18 anos. Beleza, isso poderia ser o conceito de público-alvo, mas também poderia ser o conceito de persona, certo? Só que nós temos algumas distintas diferenças que trazem uma boa alusão entre esses dois termos, certo? Então, olha só, por público-alvo, o que seria? São grupos de pessoas que compartilham características semelhantes. Olha só o exemplo que eu dei. Adolescentes de 15 a 30, de 15 a 18 anos, certo? Então, a gente tem um grupo seleto aí de pessoas. Então, quando pensamos no nosso público-alvo, nós meio que estamos definindo um caráter geral, não específico. Adolescentes de 15 a 18 anos, beleza. Temos esse público seleto, mas sabemos que cada um desses adolescentes é um universo diferente. Cada um tem suas próprias ideias, seus gostos, suas aspirações, seus problemas, certo? Então, por público-alvo, a gente encara tudo isso de forma geral, certo? Outro exemplo aqui, até o que eu coloquei no slide. Exemplo de um público-alvo de uma boutique, por exemplo. Não sei se a Timona está aqui presente. O Denise acabou de sair. Eu ia utilizar ela como exemplo. Deixa eu ver aqui outra menina que está presente na sala. Peraí. Bota Flávio. Não é menina, mas dá certo. É uma menina, macho. Pronto, então digamos aí, o Flávio decidiu abrir uma boutique, certo? Pronto, é uma boutique, é porque uma loja, pronto, uma loja, certo? Uma loja de roupas. Então, e o público
alvo do Flávio seriam pessoas, certo? Aqui já fazendo de forma distinta, seriam pessoas com idade de 20 a 50 anos com a renda mensal acima de 3 mil, certo? Olha só, um público bem seleto, inclusive. O Flávio, que não é nada fraco, tá vendendo meio que roupas de luxo, certo? Tá vendendo aí artigos de luxo. Então, esse aí seria o público-alvo dele. Qualquer pessoa com idade de 20 a 50 anos e que tem uma renda mensal acima de 3 mil para que essa pessoa possa aí consumir os produtos que a loja do Flávio vende de forma mais tranquila. Então, lá serão coisas aí que bem dificilmente nós, meros mortais, teríamos a capacidade de comprar. É aquela coisa que passa do lado da loja e pensa, caraca, que lindo! Vai ver o preço e pensa, meu Deus, eu achei feio, não quero mais. Preço absurdo. Nossa, R$ 400 no short. Meu Deus, R$ 300 numa saia. Caramba. Eu, inclusive, já vi lojas assim em Pau dos Ferros. A coisa mais linda, tava lá, camisa maravilhosa, me apaixonei. Até entrei para provar e foi até engraçada essa história, porque eu entrei nessa loja e aí acho que a mulher pensou que eu era rico. Aí ela me levou lá para a parte de cima, porque tinha a parte de baixo, era 2 andares, tinha a parte de baixo e a parte de cima. Quando eu cheguei lá na parte de cima, ela ligou as luzes, parecia assim, aquelas lojas de rico, tinha até champanhe lá, ela até perguntou se eu queria, aí ligou a TV, começou a tocar um clipe, e foi mais me trazendo vários produtos. E aí eu já fiquei assustado com aquilo, e ela me trazia cada camiseta, cada short, eu já ia direto para a etiqueta. Eu saí morto de vergonha nesse dia, porque as calças eram, os shorts, na verdade, eram 250, camisetas, R$ 300, coisas aí que para quem tem uma renda alta, normal. Mas para a gente que rala muito e que dá muito valor ao nosso dinheiro, eu fiquei altamente assustado nesse dia. E eu até dei uma disfarçada, disse, não, eu tô só dando uma olhadinha, mas qualquer coisa eu volto aqui. E aí, para disfarçar, só peguei o número da loja e fui embora. Nunca mais voltei ali, nunca mais voltei, certo? E é para quem conhece Paus Ferros, é uma loja que fica na esquina ali da Importados. É uma loja de 2 andares. E aí, se vocês forem lá, todos os artigos são bem caros e tem a parte de cima que é esse lugar luxuoso, certo? Então tomem cuidado, pessoal, tomem cuidado. Se forem passar por essa situação, saibam aí contornar tudo isso para não passar vergonha, certo? Não, diga assim, só se vocês quiserem lá conhecer e verem como essa loja é bem luxuosa. É a loja que fica na esquina da Importados, é ali o melhor ponto de referência. Do lado de uma loja de imóveis, fica mesmo na esquina, certo? Você entra lá, você vai ver que são 2 andares, e aí provavelmente a vendedora vai te levar lá para cima e você vai ver que é uma coisa assim de outro mundo. Nem parece uma loja que nós temos aqui na nossa região. Pronto, se ela aceita risco com pagamento, pronto, boa ideia, boa ideia. Acho que eu vou lá perguntar. Se aceitar, acho que eu vou pegar alguns produtos aí para mim, certo? Então, pessoal, aqui voltando, olha só, pronto, olha só. Quais seriam os clientes, na verdade, quais seriam o público, qual seria, na verdade, o público-alvo dessa loja? Digamos aí que o Flávio é o dono dessa loja. São qualquer pessoa com a idade de 20 a 50 anos, até porque não eram roupas assim voltadas para o público idoso, porque a gente sabe, não é nenhum tipo de preconceito, não é nenhum tipo de segregação. Mas a gente sabe que quando as pessoas chegam numa certa idade, elas assumem um estilo diferente de roupa. Olhem só para os seus avós, para os seus avós, para suas avós e para seus avós, o estilo de roupa que eles utilizam, certo? Então, por isso aqui que eu estabeleci essa margem, pessoas de 20 a 50 anos, certo? E uma renda mensal acima de 3 mil, até porque para você pagar R$ 350 num short, você precisa ter uma folga financeira muito grande. Então, aí, esse seria o público-alvo dessa loja que eu citei como exemplo e que a gente está aqui deduzindo que o Flávio seria o dono dessa loja. Beleza? Ok. Então, nós temos esse público-alvo pessoas no geral, e qualquer pessoa de 20 a 50 anos e que ganha acima de 3 mil. Massa. Público-alvo, conceitos de forma geral. Personas, olha só, continuando com esse exemplo. As nossas personas vão ser uma representação específica desse grupo seleto que nós definimos o nosso público-alvo. Pensando assim na estatística, é como se nós pegássemos uma amostra ali de todo esse público. Temos todo esse seleto público, selecionamos ali uma pessoa, puxamos pelo bracinho, essa pessoa tal. E aí definimos todas as suas características e guiamos
o desenvolvimento do nosso software baseado aí nessa pessoa específica que faz parte de todo esse grupo seleto. Então, isso que é as nossas personas. E aí, para definir as nossas personas, a gente não define ao torto e ao léu. Ah, eu vou aqui imaginar de qualquer forma a pessoa que utilizaria o meu software. Não. Você pode até fazer isso em alguns trabalhos aqui da faculdade, mas quando você já vai ter um viés mais científico, ou quando você já vai ter um viés mais mercadológico, você vai ter que fazer algumas pesquisas de comportamento e características reais dos seus clientes. Isso é o que é mais fascinante aqui na nossa área, porque a gente não fica só voltado na elaboração das interfaces. Até o próprio Renan falou aí no mini curso que ele é o UX, mas ele não trabalha com o desenvolvimento das interfaces, apesar de ele ter muita experiência com isso, já ter trabalhado bastante, mas ele não trabalha com a experiência, com o desenvolvimento das interfaces. Nossa, um UX não trabalha com o desenvolvimento das interfaces? Sim, ele trabalha com a elaboração das experiências que os usuários terão. E aí, para tudo isso, é óbvio que serão feitas aí pesquisas para se definir esse público-alvo, avaliações das interfaces, enfim, tudo que eu vou aqui falar ao decorrer dessa terceira unidade, certo? Então, para poder formar esse grupo não, para poder formar cada uma dessas pessoas, ou essa amostra que estamos selecionando aí do nosso público-alvo, é óbvio que você vai ter que ter uma base de dados aí que te dê todo o embasamento necessário para que você tenha uma forma embasada, eu diria, é que esse termo é estranho, mas uma forma segura de desenvolver aí a sua persona, certo? Você não está meio que tirando as coisas aí da cabeça, da imaginação, imaginando como seriam os futuros usuários do seu software. Não, quando você se fundamenta nessas pesquisas, então você já tem algo mais sólido aí para se basear. E essas pesquisas são bem simples, você só vai à procura de alguns clientes, faz algumas perguntas básicas que você pode estabelecer de acordo com os seus critérios e pronto, você já tem uma base massa para se trabalhar em cima, certo? E aí, voltando lá para essa loja super chique que eu encontrei pau certo, que o Flávio é dono. Olha só uma das possíveis clientes dessa loja do Flávio. A Joana, que tem 40 anos, adora ir em eventos e quer ser vista como uma mulher elegante. Opa, olha só que interessante. Partimos disso aqui. Olha como era o nosso público-alvo. Qualquer pessoa, a gente está dizendo aqui que seria qualquer pessoa, idade de 20 a 50 anos, renda mensal acima de 3 mil, porque são artigos de luxo, lá que a loja vende. E aí selecionamos uma pessoa. Agora, a nossa persona é uma pessoa que faz parte desse grupo seleto, faz parte do nosso público-alvo. Joana, 40 anos, está na margem que foi estabelecida, adora ir a eventos, quer ser vista como uma mulher elegante. Massa! Então, temos aí a Joana, já temos um possível perfil de usuário, um possível perfil de cliente aí para a nossa loja. Agora é só trabalhar em cima dessa pessoa, imaginar como ela utilizaria o nosso produto, como ela se beneficiaria, e pronto, iríamos aí obter todas as vantagens com o uso das pessoas, certo? Esse aí é o conceito. Beleza? Ok? E aí, aqui só para deixar mais evidente, fazendo um aparato aqui geral, entre o nosso público-alvo e as pessoas, retomando, são o público-alvo é o grupo de pessoas que compartilham das mesmas características de forma geral, certo? E aí nós temos esses dados gerais, como estado civil, origem do país, gênero, grau de formação e outros tantos dados que sejam possíveis de classificar, de agrupar um grupo aí seleto de pessoas, certo? Personas são as pessoas com características diferentes. E aí nós vamos ter dados específicos como hobbies, profissão e cargo, ambições e marcas favoritas. Olha só, aqui só para deixar isso bem claro para a turma. Vocês são um público-alvo e cada um de vocês é uma persona. Por que vocês são um público-alvo? Porque vocês são alunos da UFESA, do curso de Tecnologia da Informação, que estão matriculados aqui na disciplina de PDI. Características gerais, certo? Eu não defini nenhuma característica que fosse capaz de chegar a cada um de vocês. Agora, pegando essas características, se eu dissesse, aqui na turma tem um rapazinho que gosta muito aí da área da economia
e que queria fazer investimento na Bolsa de Valores. Que mais? Deixa eu ver aqui que eu lembro aí de Vinícius. Que gosta muito dessa área de finanças e que possivelmente vai criar um canal no YouTube para bater de frente lá com a Nath Finanças, enfim. Então, olha só, já dei algumas características específicas que fizeram relação a determinada pessoa que está aqui matriculada na turma, que é o Vinícius. Essas características disseram respeito ao Flávio? Até onde eu saiba, não. Se o Flávio não curte essa área de finanças, ou se curte, acho que ele não curte tanto quanto o Vinícius. Diz respeito à Natália? Também acho que não. Diz respeito ao Emanuel? Diz respeito ao Lucas? Não. Eu estou definindo aí as características que fazem relação ao Vinícius, certo? Então, isso que é persona. Olha só, todos vocês têm características em comum, são alunos de PDI, são alunos da UFESA, são alunos do curso de BTI. Entretanto, cada um de vocês tem as suas próprias características, como é o caso aí do Vinícius. Beleza? Então, essa aí é a diferença entre público-alvo e persona. E é importante que vocês tenham isso em mente, porque vocês irão trabalhar com isso aqui no futuro. Vocês terão seu público-alvo, desse público-alvo, vocês serão capazes de definir as personas aí da sua aplicação. Então, por favor, tenham isso em mente, porque não é só importante aqui para a disciplina, é também importante aí para a vivência futura de vocês. Certo? Pronto, o Manuel disse que curte, ele só não tem dinheiro para investir, pronto. Só que você não curte tanto quanto o Vinícius, porque, pelo amor de Deus, que eu nunca vi pessoa para falar tanto dessa área de finanças, para falar tanto de investimentos, para falar tanto da Bolsa de Valores como Vinícius, certo? Acho até deduzo que no futuro, quando ele terminar a BTI, acho que ele vai fazer um curso aí de economia para poder juntar esses dois conhecimentos e criar um sistema aí que seja bem útil para essa área, certo? Eu não duvido, não. É bem possível do Vinícius fazer isso. Ok? Então, beleza, pessoal. Tendo feito essa introdução e agora tendo ciência aqui que a turma sabe a diferença entre esses dois termos, vamos conversar sobre a área aqui, foco da disciplina, o X/Y, focada agora nas pessoas. Como as pessoas são, enfim, utilizadas aí nos nossos projetos de interface, certo? Olha só. Então, em virtude aí do nosso avanço tecnológico e do surgimento de novos perfis de consumidores, a gente tem que fazer projetos que sejam cada vez mais individualizados. Por mais incrível que pareça, olha só, quando vocês estão meio que criando os vossos softwares, vocês têm que definir uma experiência que seja geral para todo mundo, e que também seja individualizada para cada uma dessas pessoas. Parece algo até meio difícil de ser alcançado, de fato é difícil, tem toda uma ciência, toda a metodologia por trás, entretanto, não é possível. Você consegue muito bem criar experiências únicas para os vossos usuários e esse sistema se adequar de forma geral a qualquer tipo de usuário. Olha só, o sistema aqui que eu estou utilizando, o Google Meet, nesse caso. Para mim, ele tem um molde específico. Eu sou capaz aí de fazer várias coisas mediante o meu perfil. Como eu sou o dono da sala, eu posso gravar, eu posso expulsar, eu posso multar alguém, certo? E vocês que são meio que os usuários mais gerais, assim, digamos, vocês não têm todos, vocês não têm acesso a todas essas funcionalidades. Se a Natália, por exemplo, a Natália está cansada aí do Flávio, ela não quer mais ver o Flávio aqui na aula, e se ela quisesse expulsá-la aí da sala, ela não teria como fazer isso, certo? Ela não tem. Apesar do sistema oferecer essa funcionalidade, ela não tem como fazer isso, porque não cabe ao perfil dela, certo? Flávio aí deu até risada no chat. Beleza? Então, esse é o conceito. Não é uma tarefa trivial você planejar coisas de forma geral e planejar coisas de forma individualizada. Olha só, para a gente entender isso melhor. Todas as funções que vocês têm são as funções mais gerais e para você estar de bom tamanho. Apesar da Natália ter essa vontade de expulsar o Flávio aqui da sala, não é algo que ela precisa muito para fazer uso aqui do Google Meet. Ela gostaria? Gostaria, mas não é tão necessário. Então, beleza. Geral está satisfazendo a ela. Para mim, eu já preciso dessas funcionalidades. Se, por exemplo, tivesse aqui algum aluno mal educado, e eu não vou citar nenhum de vocês como exemplo, porque vocês não se enquadram nisso, mas tivesse algum aluno mal educado, que tivesse aqui enchendo o saco, que tivesse bagunçando, ligando o microfone, fazendo barulho, enfim,
para não atrapalhar o entendimento dos demais, eu gostaria de expulsar esse aluno, certo? Então, se o software não me provesse essa funcionalidade, eu com certeza iria ter prejuízos aí na minha interação, porque eu teria esse aluno chato enchendo o saco e não poderia expulsá-lo, beleza? Então, esse é o conceito. E aí, para chegar a tudo isso, para se definir essas experiências individuais, essas experiências mais gerais, e direcioná-las a esses perfis de forma adequada, você tem que ter muita pesquisa e muito planejamento. Muita pesquisa no sentido de entender, pegando mais uma vez o Google Meet, quais são as funcionalidades que as pessoas mais gerais, os alunos, por exemplo, precisam. Quais são as funcionalidades que os professores precisam, ou que os donos aqui da sala necessitam, certo? Você não consegue chegar a isso com total fidelidade, somente deduzindo aí da sua cabeça. Não, você precisa de pesquisa, precisa de um bom planejamento para fazer aí a coisa da forma adequada. Beleza? Ok? E aí, muitos de vocês podem se perguntar, tá, beleza, e agora? O que que eu faço? Eu sei que eu tenho que individualizar tudo isso, eu sei que eu tenho que generalizar tudo isso, eu sei que tenho que fazer muita pesquisa, muito planejamento, meu Deus, mas e agora? O que que eu faço? Talvez alguns de vocês aí se encontrem com isso, certo? Então, para garantir essa individualização e essa generalização, o uso de personas é imprescindível, porque através das personas você já vai ter o seu público-alvo e você já vai ter as suas personas. Então, você já consegue enxergar as coisas de forma geral, já consegue enxergar as coisas de forma mais específica. Então, as pessoas, mais uma vez, se enquadram fielmente, não, se enquadram adequadamente dentro desse contexto, certo? Então, aqui para a nossa área, para o Xverso, a persona é uma ferramenta que auxilia o atendimento de clientes e usuários. Gente, isso aqui é maravilhoso. Principalmente quando você está aí no mercado de trabalho. Porque os nossos trabalhos acadêmicos, eles acabam tendo alguns temas triviais, enfim. E aí, se o seu projeto não deu certo, o máximo aí de prejuízo que você vai ter é algum prejuízo na sua nota, ou você ter que conversar com o professor para poder entregar o trabalho depois, enfim. Seu projeto não deu certo, ok. Você não teve nenhum tipo de prejuízo financeiro, mesmo que você tenha feito algum investimento aí fora parque, comprado alguma tecnologia, comprado algum domínio na internet, alugado algum servidor, enfim, certo? Mas na maioria dos casos o prejuízo não é tão grande, ou nem chega a ser isso, quanto os prejuízos na vida real. Pessoal, quando vocês forem para a vida real, eu quero trabalhar na Ciasp, eu quero trabalhar lá na Evocop, lá do São Miguel, eu quero trabalhar na Google, eu quero trabalhar na Nova Data, que é a empresa que o Flávio trabalha. Se algum desses projetos chegarem a fracassar, o prejuízo financeiro vai ser enorme, enorme. Por isso que é preciso todo um planejamento por trás e as pessoas são muito e as pessoas, na verdade, são inclusas aí nesse planejamento, para você ter um direcionamento adequado do perfil dessas pessoas e como elas se beneficiam do seu software, certo? Então, é utilizada as nossas pessoas para criar soluções centradas nos usuários do projeto. E aí, criar essas soluções centradas em quem vai utilizar o nosso software é uma das coisas assim, mais vantajosas que o seu software, que o seu projeto, na verdade, pode ter. Pode ter, isso é muito, muito, muito vantajoso, conforme vocês aqui verão no decorrer dessa aula. Certo? Ok, o Vinícius aí, quero trabalhar nova data, massa. Espero muito que consiga, Vinícius, espero muito que consiga, estou torcendo por isso. Certo? Ok, então ter diversos dados sobre o público-alvo não é suficiente. Você pode ter feito várias pesquisas para estabelecer o seu público-alvo. Entretanto, você só ter esses dados crus, você sabe que 50 pessoas responderam sua pesquisa, de 50 pessoas, sei lá, 25 está na faixa etária tal, o restante está na faixa etária tal, a maioria das pessoas mora no Brasil, uma parcela pequena mora fora, enfim. Ok, você ter esses dados aí só na forma crua, da maneira que você perguntou, e só obter, só fazer esse levantamento de dados, não é suficiente. Não é suficiente, porque você tem que segmentá-los, agrupá-los e principalmente humanizá-los. Você tem que tirar da sua cabeça a ideia de que aqueles dados são só números. Não, pessoal, aqueles dados não são só números, são pessoas e principalmente são possíveis usuários da sua aplicação.
são possíveis usuários da sua aplicação. E isso é muito relevante. Você não tem que encarar isso na forma crua. Ah, beleza, estou aqui com uma grande parcela de respostas aí da minha pesquisa, massa, ok. Encare tudo aquilo como cada pessoa. É como se eu fizesse aqui uma pesquisa na turma e eu coletasse esses dados de forma geral para levantar algum software que eu estou pensando em desenvolver. Entretanto, eu tenho que encarar que esses dados foram respondidos por pessoas que têm anseios, por pessoas que têm dificuldades, por pessoas que têm necessidades, por pessoas que têm gostos, enfim, cada pessoa é um universo diferente. Então, tem que encarar isso de forma humanizada. E aí, quando a gente passa a encarar isso de forma humanizada, a gente meio que já está dando um passo à frente aí para a elaboração das nossas pessoas, porque a gente já consegue meio que identificar quem são as pessoas aí que utilizariam o nosso software, certo? E isso é claro que é muito vantajoso. Beleza? E aí, o uso de pessoas dentro do nosso time de desenvolvimento traz aí uma série de vantagens, como, por exemplo, ter em mente para quem nós estamos projetando. Não é isso. A gente está pegando dados crus do que define o nosso público-alvo, selecionando algumas pessoas aí desses dados, e aí essas pessoas vão ter suas próprias características que as definirão como pessoas e especialmente como possíveis usuários do nosso software. E aí, tendo todo esse entendimento, a gente já consegue ter em mente para quem estamos projetando, certo? Outro ponto positivo, nós vamos tomar decisões de acordo com o perfil da persona. Olha só, definir aí o Vinícius, e eu estou pensando em desenvolver um software voltado aí para a área de investimentos. Então, se eu definir o Vinícius, o perfil do Vinícius, como uma possível persona do meu sistema, claro que eu vou desenvolver o meu sistema pensando em como o Vinícius utilizaria. O que o Vinícius gostaria de ter à sua disposição em questão de funcionalidade? Como seriam as interações que o Vinícius gostaria de ter à sua disposição? Como o Vinícius imagina o meu software? Enfim, então, tendo esse entendimento, acaba sendo muito mais fácil tomar decisões acerca aí do nosso projeto de software, em especial no que diz respeito à sua interface, certo? Por fim, outro objetivo aí que as pessoas nos oferecem é que nós vamos ter um objetivo e um foco em comum. Objetivo e foco em comum. Vocês muito bem sabem, o Flávio aí está de prova disso, que ninguém na vida real vai tomar toda a responsabilidade de um projeto para si. O Flávio, ele não faz lá toda a parte do back-end sozinho, ou ele não faz todo o projeto só. Não, ele tem as suas responsabilidades, e outras pessoas também têm as suas responsabilidades, e o que elas têm em comum é um objetivo em comum, certo? Todos eles aí têm algumas metas em comum a serem alcançadas, e aí cada um deles vai atuar aí com o seu próprio, vai ter a definição do seu próprio papel para que esse objetivo em comum possa ser alcançado. E aí, quando temos a nossa persona, ter a visibilidade desse nosso objetivo e o foco em comum acaba sendo muito mais facilitado, certo? Ok? Criar as nossas personas garante a equipe referências pessoais específicas. Isso aí acho que meio que já está evidente que a gente já consegue ter essas referências específicas aí do nosso projeto, e aí faz com que o nosso time se direcione a partir de dados reais, porque, como eu disse, não criamos as nossas personas do nada, é preciso pesquisas para definir o nosso público-alvo e, dessa pesquisa, definir as nossas personas. Então, tudo aí está sendo baseado em dados reais, certo? Porque se você não tiver esse embasamento em dados reais, você meio que está fazendo você meio que está fazendo o projeto dos sonhos, certo? Você está pensando em possíveis pessoas que você nem sabe se existem que utilizariam o meu software, utilizariam o seu software, certo? Então você está imaginando, não é algo concreto. Você vai ter algo concreto quando você faz essas pesquisas, tem tudo isso levantado e se baseia nesses dados aí para a elaboração das suas personas, certo? Então, quando trabalhamos com pessoas, o ideal é que as suas presunções pessoais sejam deixadas de lado. Que vocês tirem da mente, e ficar estranho isso que eu ia falar, que vocês deixem de lado esse lado imaginário dos possíveis usuários e passem a definir os vossos usuários da maneira mais coerente possível, que é
tomando os dados coletados em pesquisas como o embasamento, como a base principal aí para a elaboração das suas pessoas, certo? Ok, vamos lá. Juntar um grande público em uma pessoa auxilia o desenvolvimento de produtos ou serviços mais personalizados, porque olha só, voltando aí, por exemplo, do Vinícius. Tem o meu público-alvo. Escolhi o Vinícius como uma pessoa. Eu sei que dentro aí desse meu público-alvo, outras pessoas compartilharão de alguns mesmos gostos, apesar delas se diferenciarem, como foi o caso aqui do que aconteceu no nosso chat. Olha só, quando eu comecei a falar aí dessa parte de finanças, e eu estava direcionando ao Vinícius, o Emanuel foi lá no chat e disse, eu curto, eu só não tenho dinheiro para investir. Então, o Emanuel ele também gosta dessa área de finanças, certo? Tal qual o Vinícius gosta. Então, a minha persona, que é o Vinícius, vai ter características que dizem respeito a ele e vai ter características que também abrangem outras pessoas que fazem parte do meu público-alvo. Então, vejam só que interessante. Escolhi uma pequena amostra, uma pessoa aí do meu público-alvo seleto, e ela foi capaz aí de condicionar características gerais às outras pessoas, tal qual aconteceu aqui no que a gente discutiu agora há pouco, dessa semelhança de gostos entre o Vinícius e o Emanuel aí para a área das finanças. Acredito que alguns de vocês aqui também devam gostar disso, e aí isso já comprova que as nossas pessoas englobam suas características individuais, e essas características individuais também são capazes de englobar características coletivas. Isso é o que é mais fascinante e isso é muito útil para o mundo dos negócios, porque vamos estar desenvolvendo com ênfase em uma pessoa específica, as características dessa pessoa específica irão abranger características do coletivo de outras pessoas. Então, isso é muito útil, obviamente, para o nosso projeto, certo? Claro que vai nos proporcionar também uma abrangência de uma maior parcela dos usuários que realmente, eu até deixei aqui destacado, que realmente farão uso da aplicação. Então, se eu fizesse aqui agora um software voltado para a área de finanças, o Vinícius utilizaria, o Emanuel utilizaria e provavelmente alguns de vocês que estão assistindo essa aula do outro lado da tela, que gostam dessa área de finanças, também utilizariam, certo? Esse é o princípio. Então, a gente está pensando está projetando, está guiando o nosso software com ênfase nas pessoas que realmente, tem um ênfase nesse termo, que realmente utilizariam a nossa aplicação, certo? E aí isso é bom porque nos traz alcance de nichos específicos no mercado competitivo, e aí vocês bem sabem que para você ter sucesso no mercado competitivo, o seu produto tem que fidelizar os clientes, os usuários, tem que criar essa parcela aí de usuários fiéis da sua aplicação para que ela não venha ficar no esquecimento, para que ela não venha ter uma rentabilidade baixa, para que ela, enfim, não seja esquecida e aos poucos vá morrendo. Beleza? Ok, pessoas representam grandes grupos de usuários de forma específica, conforme aí eu já deixei evidente com esse termo. Tem que ser criadas de forma a manter o alinhamento dos objetivos do nosso projeto. A gente não pode criar pessoas que não condizem com a nossa proposta. Olha só, Vinícius, vou criar um software voltado aí para a área de investimentos, beleza. O perfil do Vinícius deu certo. Mas se eu fosse criar um software para a área médica, o Vinícius se enquadraria? Eu não sei se o Vinícius tem gosto aí pela área da saúde. Mas só deduzindo que não, então o perfil do Vinícius aí não se enquadraria nesse quesito, não seria a persona adequada. Então a gente tem que criar tudo isso fazendo o alinhamento dos objetivos do nosso projeto, certo? E aí, mais uma vez, vamos ter que ter nossas pesquisas para guiar esse desenvolvimento aí das nossas pessoas. Vejam que eu estou enfatizando bastante nessa parte das pesquisas, porque de fato isso é muito importante para o nosso projeto. Beleza? Ok, e aí todos os benefícios que as nossas pessoas proporcionam não englobam somente o pessoal aí do desenvolvimento, não, trazem muitos benefícios para todos os stakeholders aí do nosso projeto, como por exemplo, a empresa, o cliente, você, designer, devs, usuários, então todo mundo, pessoal, se beneficia do uso de pessoas aí no nosso projeto. É algo muito vantajoso, acaba agregando bastante para o nosso projeto como um todo, certo? E aí essa abrangência traz um desenvolvimento de um produto melhor direcionado, a gente está tendo ênfase em um usuário específico e as suas características individuais abrangem características coletivas,
e também permite que a equipe se concentre na tomada de decisões com base nesse usuário final. Isso é até interessante, porque quando a gente tem a projeção desse nosso usuário final, toda e qualquer decisão que formos tomar, vamos considerar como essa pessoa, como essa persona, iria se beneficiar dessa nossa decisão, do que a gente está agregando, beleza? Ok? Então, isso aí é um dos outros pontos que aqui tem que ser enfatizados. Certo? Personas podem ser utilizadas em todas as fases do projeto e por todos os profissionais envolvidos. E aí, olha só, para os stakeholders, como as personas aí seriam utilizadas? Para os stakeholders, nós vamos ter avaliação de novas ideias, requisitos, tomadas de decisões. Essas coisas mais gerais para o pessoal que está ajudando a amadurecer o nosso software. Para você, o X/Y Designer, quais são os benefícios do uso das personas? Você vai desenvolver propostas de soluções coerentes com o comportamento desses usuários e vai ter vai permitir que o seu software proporcione essas experiências individuais e essas experiências gerais. Para os devs, vai ser bom porque vai permitir que eles possam decidir qual abordagem tomar com base no comportamento dos usuários, certo? Aspectos mais correlatos aí à programação, beleza? Como você meio que já tem você meio que quando já tem a visão do seu público-alvo, você meio que já consegue imaginar como projetar ali certas coisas no seu software, certo? E aí, para os redatores, nós também temos essa figura e alguns projetos de software, não todos, mas temos a pessoa aí que faz a redação do nosso software. Quando a gente tem esses redatores presentes, geralmente são pessoas formadas em marketing, publicação, enfim. Então, quando nós temos também a projeção dessas pessoas, para eles, a gente vai garantir que o conteúdo e a linguagem sejam adequados a cada pessoa. Porque, olha só, pensando lá no público-alvo de pessoas de 15 a 18 anos, um redator, aí a pessoa que vai pensar no que estará escrito, que na verdade vai escrever o que o nosso software vai mostrar para essas pessoas, ele vai ter que utilizar uma linguagem mais jovial, talvez alguns termos aí que a nova geração utiliza, sei lá, cringe, millennials e outros termos aí que eu, particularmente, não sei o mínimo que significa, e já me sinto velho por conta disso, mesmo não sendo velho, já me sinto ultrapassado por essa nova geração, por conta desses novos termos que eles utilizam, e eu não faço a menor ideia do que sejam. Então, o redator aí, para a nossa aplicação, alguém que vai se encarregar dessa parte mais textual do nosso software, vai ter que levar isso em consideração. Vai ter que fazer com que o que estiver ali disposto faça uso dos termos que esse público-alvo, que essas pessoas utilizariam. Certo? Olha só, um exemplo disso, só para vocês verem como essas coisas se adequaram, acho que vocês não fazem mais Enem, mas eu cheguei a trabalhar aí nas edições, na anterior eu cheguei a trabalhar, e aí minha irmã também faz Enem, e aí eu vi que o software agora, a linguagem dele, a redação, estava mais adequada para esse público jovem. Quando eu fui lá fazer o cadastro aí da minha irmã, para ela poder participar do Enem, eles meio que estavam utilizando aí na redação uma linguagem mais jovem, algo mais descolado, alguma coisa de bem irreverente, certo? E eu achei isso muito fenomenal. E aí, claro que isso foi pensado por toda uma equipe de redatores, certo? Que trouxesse, que agregasse de forma aí para esse público-alvo. Porque geralmente quem é que faz o Enem, pessoal? São esse grupo mais jovem. Ah, beleza, eu tenho 25 anos, posso fazer o Enem? Posso. Mas a maior parcela das pessoas que fazem o Enem, que utilizam esse sistema, são jovens. Pessoas que acabaram de sair aí do terceiro ano do ensino médio e agora querem ingressar na faculdade. Então, esse pessoal aí que usa cringe, que usa millennials, que usa outras tantas gírias que a gente se perde. Tanto eu como o Flávio e o Vinícius e vocês aí também não devem fazer a mínima do que esses novos termos significam, mas um redator precisa ter ideia para que ele consiga proporcionar, a nível textual, a experiência aí adequada para essa galera. Certo? Ok. Pessoal, aqui tá só texto, porque eu não estou fazendo um preparativo. Aqui mais à frente eu trago aí uma coisa mais visual para vocês, certo? Essa visualização das nossas pessoas. Então, só mais um pouquinho essa parte teórica, porque eu tenho que fazer esse embasamento todo antes de mostrar de fato aí como são as nossas pessoas, certo? Ok, isso aqui ficou... Beleza. Esse aqui ficou repetido, esse slide. Foi mal. E aí, outro benefício das nossas pessoas na hora do desenvolvimento de um portfólio focado
aqui na nossa área da experiência de usuário. Porque a gente sabe que portfólio, nós podemos ter projetos aí que compartilham algumas características em comum. Então, a gente, por exemplo, se for elaborar toda uma gama de sistemas acadêmicos que se complementam, podíamos aí ter um usuário em comum, que seria o foco aí do nosso portfólio, e aí considerar ele dentro aí da elaboração desses nossos outros softwares, certo? Isso aí é um exemplo bem trivial e que também demonstra a aplicação aí das nossas pessoas, certo? Ok, beleza, agora sim, tendo falado a um monte ao torto e ao Léo sobre as pessoas, vocês já devem estar cansados de ouvir esse termo, já ficou tão teórico isso, peço até perdão. Fez todo esse aparato teórico, vocês já entenderam muito bem o que são as pessoas, já sabem a distinta diferença entre grupo-alvo e pessoas, já sabem que para a elaboração de pessoas são precisas pesquisas para você se basear em algo real, enfim, já entenderam acerca de pessoas. Entretanto, vocês ainda não sabem como criar as vossas pessoas. Ainda não mostrei aqui para a turma como são criadas. E aí, óbvio que nós temos uma série de ferramentas que lhe permitem fazer isso de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais prática, de uma maneira muito mais visual. E aí eu apresento essas ferramentas aqui para vocês, certo? Então, só antes de apresentar, as nossas pessoas, elas têm que ser criadas o quanto antes. É sempre ideal que já nas etapas iniciais do nosso projeto, quando você está amadurecendo tudo isso, você já tem aí a definição das suas pessoas, você já tem ideia das pessoas que utilizarão o seu software. Isso acaba sendo muito vantajoso, certo? Como as pesquisas são fundamentais, então elas têm que ser realizadas antes do início do projeto. É o pontapé inicial do nosso projeto, certo? Para você dar início a um projeto, algum tipo de pesquisa ali teve que ser feita. E aí, se algum tipo de pesquisa ali teve que ser feita, você já tem todo o aparato aí necessário para criar suas pessoas, certo? Uma dica útil é fazer um questionário para obter mais detalhes do público-alvo, um questionário aí que você mesmo define, não tem uma fórmula secreta. Um questionário para se obter as melhores pessoas tem que ter isso, isso, aquilo. Não. Cada projeto aí tem uma noção dos seus possíveis usuários, então cabe a você definir quais são as perguntas-chave, as perguntas mestre, os pontos cruciais a serem abordados nesse formulário, nesse questionário, para se fazer um levantamento aí das suas pessoas. Mas, em tese, o elemento essencial é que você seja capaz de levantar características das suas pessoas. Esse é o objetivo aí dos nossos questionários, beleza? E aí, quanto mais informações você conseguir levantar sobre uma pessoa, mais real ela será. Então, por isso que na elaboração dos seus questionários é essencial que você faça esse levantamento das características. Isso é essencial. Como você vai fazer o levantamento das características? Você tem que fazer 3 perguntas dessa forma, depois 3 dessa forma. Não tem uma fórmula secreta, até onde eu saiba, não tem nenhuma fórmula secreta para isso. Como não tem nenhuma fórmula secreta, você fica livre para fazer isso da forma que quiser. Certo? Ok? E aí eu trago para vocês só algumas perguntas, alguma sugestão de perguntas que vocês podem agregar aí aos vossos questionários, como é o caso. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? É uma pergunta boa, porque permite definir a faixa etária aí de usuários da sua aplicação. Como a gente viu lá no exemplo, lá daquela loja super chique, eu defini que eram pessoas de 20 a 50 anos. Mas eu não defini isso da minha cabeça. Não, algum tipo de pesquisa teve que ser feita para definir que pessoas na idade de 20 a 50 anos são o público-alvo ali daquela minha loja, ou daquela loja chique lá de Pau dos Ferros, certo? Outra pergunta, qual é o seu estado civil? Isso também pode ser muito interessante, você ter essa noção. Saber se a pessoa é solteira, casada, e principalmente quando ela é casada, se ela é pai de família, mãe de família, quantos membros aí estão na família, enfim, isso aí pode ser um dado bem relevante para a elaboração da sua proposta de software, certo? Qual a sua renda mensal e anual? Isso aqui é até interessante saber aí para definir o poder de compra dos vossos usuários, como a gente viu lá no exemplo daquela loja super chique, foi definido que pessoas que ganham mais de 3 mil reais ou mais são capazes de comprar naquela loja. Então, quando você faz essa pergunta também, por mais indiscreta que seja, você consegue levantar dados relevantes aí para sua aplicação. Isso acaba sendo muito útil quando você está trabalhando em lojas virtuais, certo? Para você definir aí o poder aquisitivo dos vossos possíveis usuários, certo? Qual a sua formação educacional também pode ser uma pergunta interessante aí de se levar em consideração. Como que você trabalha, como é a sua rotina diária, quais são seus hobbies,
utiliza redes sociais, como e quais. E essa aqui das redes sociais é muito importante também se saber, para você ter uma visão mais clara de onde propagar o seu software, de onde fazer a propaganda do seu software, certo? Ah, se todas as pessoas que responderam a minha pesquisa disseram que usam Facebook, então eu sei que para promover o meu software, eu vou ter que fazer algumas propagandas lá no Facebook. E aí o Facebook já tem as ferramentas para isso, você paga uma taxa para poder impulsionar uma publicação, para impulsionar uma promoção de alguma coisa, certo? Então, tendo a noção aí das redes sociais que as pessoas utilizam, você já tem uma noção mais clara de onde propagar o seu software. Ah, todo mundo diz aqui que utiliza Instagram. Beleza. Cria lá um perfil no Instagram, um perfil comercial, começa a trabalhar em cima dele para ficar mais próximo aí dos seus clientes, certo? Quais seus sonhos e aspirações? Isso que também pode ser interessante se perguntar. Tem facilidade de usar as novas tecnologias? Você usa mais PC ou smartphone? Isso aqui faz até alusão aí ao tema do nosso mini curso, lá o Mobile First. Com certeza todo mundo aí vai dizer que utiliza mais smartphone. E aí, para quem participou lá do mini curso, sabe muito bem. Para quem está aqui matriculado na disciplina, já sabe que com a aula lá do Mobile First, fui capaz aí de convencê-los que as pessoas utilizam mais o smartphone do que o PC. É a nova onda tecnológica aí do século XXI, que agora é mobile, então todo e qualquer sistema web precisa ter uma visão mobile bem definida, bem estruturada, porque é o que as pessoas utilizam, e aí se você não projetar para essa área que as pessoas mais utilizam, é óbvio que a sua aplicação vai ficar para trás, certo? O Flávio disse como se fosse um funil, né? Cada vez chegando mais próximo da realidade. De fato, olha só, todas essas perguntas aqui que eu fiz, elas meio que vão fazendo esse afunilamento. São perguntas mais gerais, são sugestões, conforme está aqui embaixo, ó, sugestão. Eu até coloquei aqui perguntas, deixa eu até arrumar isso aqui logo, antes que eu esqueça. Sugestão de perguntas. Então tá aqui, certo, pessoal? São sugestões de perguntas que vocês podem utilizar nos vossos questionários. Não é obrigação, mas garantem esse afunilamento aí das características e permite que você se aprofunde cada vez mais e chegue a um perfil específico de uma determinada pessoa. Beleza? É verdade, até a imagem ficou parecendo um funil, de fato. De fato, boa observação, Flávio. Então tá aqui o afunilamento aí no levantamento das características dos vossos usuários, certo? E aí, olha só, utilizando agora algumas ferramentas que vocês têm à disposição, eu criei aí algumas personas só para vocês verem como isso se figura. Então tá aqui, ó, Sarah the Bookworm, ou a devoradora aí de livros, certo? Aí nós temos aqui o nome da nossa persona, temos uma breve característica sobre ela, isso aqui não é tão necessário, mas acaba sendo bem vantajoso, beleza? Então, Sara, devoradora de livros. Quando você vê esse título, Sara, devoradora de livros, você já consegue deduzir qual é o perfil da Sara. Ah, devoradora de livros é alguém que gosta muito de ler. E aí temos aqui uma breve frase dela, ó. I love to spend my time reading and learning about things. Eu amo investir meu tempo lendo e aprendendo sobre coisas. Então, a Flávia, a Sara, que é uma devoradora de livros, ela gosta muito de estudar, bastante de ler. E aí temos aqui algumas características que dizem respeito a ela. Olha só, as características da Sara. 28 anos, ela é bibliotecária, certo? A ocupação bibliotecária, librarian. Não é libriana, certo? É bibliotecária, tradução aí do termo. Ela aqui estudou, ela tem formação aqui em ciências, acho que é ciências bibliográficas. Não, acho que aqui no Brasil é chamado de biblioteconomia. Acho que é isso, que é voltado aí para a área da biblioteca. Então, Library Science, ciência da biblioteca, é o que a gente conhece aqui no Brasil como biblioteconomia. Então, ela é formada aí nessa área, certo? Ela mora lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí temos aqui alguns atributos, a sua personalidade, os dispositivos que ela mais utiliza, o que, que ela gosta, alguns pontos de dores. Esses pontos de dores são os problemas aí que ela enfrenta. Objetivos e atributos, certo? Então, tudo isso aqui traz esse aparato mais geral aí da Sara. Então, nós sabemos de forma geral
que a Sara é devoradora de livros, ela é formada em biblioteconomia, ela tem 28 anos, e ela tem aqui algumas características que dizem respeito à sua personalidade. Como, por exemplo, olha só, alguns os problemas que ela enfrenta. Ela tem um tempo limitado para fazer sua pesquisa, reading too much, tests they're not useful. Pronto. Ler muito texto não é muito útil para ela no seu artigo final, enfim. Então, temos aqui alguns problemas que ela enfrenta, e através desses problemas, através também dos seus objetivos, conseguimos traçar um software, uma estratégia para o nosso software para garantir uma solução para os problemas que ela enfrenta e para fornecer o meio que seja capaz de garantir que ela consiga alcançar os seus objetivos. Beleza? Então, esse aí é o intuito aí das nossas personas, certo? Já colocaram Bruna ali nos atributos. Certo? É verdade, tá aqui, ó. Bruna Simple Love, verdade, verdade. Isso aqui eu tirei da internet, então eu não vi que tinham colocado aqui sem querer, Bruna, beleza? Olha só, outro exemplo aqui de persona, Igor Serpa, certo? Olha só, aqui na definição do perfil do Igor Serpa. Gerente de marketing multinacional, líder em soluções de tecnologia na América Latina com mais de 1.500 funcionários. Opa, o Igor Serpa aí não é qualquer pessoa. É um executivo, provavelmente é um CEO, e aí de grande porte, certo? E aí algumas características dele, ó, casado, 33 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um Vinícius da vida, de fato, concordo. É o objetivo aí que todo mundo quer. Vinícius aí, com certeza, já em pouco tempo vai ser isso aqui. Então a gente já se inspira aí no Vinícius para ser 1% do que ele vai ser no futuro. E aí as características, ele é influenciador, ele quer se destacar como pessoa inovadora, ele odeia amadorismo e burocracia, ele quer qualidade de vida com reconhecimento, quer fazer seu nome no mercado, enfim. Então, aqui algumas características mais gerais que nos trazem uma ideia de quem é o Igor Serpa e, dentro de algum contexto específico, nós conseguimos direcionar o desenvolvimento da aplicação, o desenvolvimento do nosso projeto com ênfase no perfil dessa pessoa, com ênfase no Igor Serpa. Então, se o Igor Serpa é um gerente de marketing de uma multinacional, ele não é qualquer pessoa. Então, ele vai ter um uso muito exclusivo, um uso de deveras administrativo, eu sugeria, aí da nossa aplicação. Então, tendo noção aqui dele, a gente já consegue guiar o desenvolvimento da nossa aplicação com ênfase nas características aqui que estão definidas para o Igor, certo? Beleza? Olha só, a Paula Borges. A Paula Borges, ela é gerente de marketing de uma empresa de tecnologia em ascensão com 450 funcionários. É a Natália, certo? A Natália aí falou agora. Então tá aqui, Natália, o seu perfil. Então você é uma pessoa decisora, com qualidade de vida, não tolera repetição de erros em atrasos, quer ser uma grande gestora, se preocupa com alinhamento de conteúdo, enfim. Então, olha só, a Natália, certo? Aí a nossa stakeholder aqui, tem todas essas características, e aí dentro de um projeto de software, cuja as características dela seriam vantajosas, então a gente iria desenvolver com ênfase aí nessas características que aqui estão, certo? Mais uma vez, uma pessoa fictícia, certo? Claro que esse nome não é real, claro que essa foto aqui de fato não é a Paula Borges. Fizemos esse levantamento com base nas nossas pesquisas. Mas é até importante enfatizar que quando criamos as nossas personas, elas são pessoas imaginárias com características de pessoas reais, certo? Então é sempre bom ter isso em mente. Então, se eu fizesse aqui uma pesquisa para levantar os dados de vocês, eu não ia ter uma pessoa chamada Vinícius Silva, eu não ia ter uma pessoa chamada Flávio Nogueira, eu não ia dizer que essa pessoa aqui que eu criei seria a Natália Vitória. Não, não posso fazer isso. As coisas têm que ser feitas aí de forma que não deduzam a quem aquelas características pertencem, certo? Esse aí é o princípio. Outro tipo de persona, olha só, para vocês verem aqui, nós temos vários meios de fazer as nossas personas, temos várias ferramentas para fazer, todas aqui que eu estou mostrando são feitas aí com ferramentas, beleza? Então, olha só, aqui o João Paulo, a Marcela e a Natália. Olha só as características, pronto, da Natália, certo? Temos aí, ó, a Natália aqui presente. Então, Natália, claro, Natália, você não tem 35 anos, certo? Aqui é só uma pessoa fictícia, só uma pessoa fictícia. Natália tem 35 anos, é solteira, professora de português da região Nordeste com salário de R$ 2.000. Seu medo é de envelhecer e sentir solidão. Ela deseja encontrar alguém para compartilhar os momentos de sua vida, se casar e ter filhos.
Sua frustração é nunca ter tido um relacionamento duradouro devido à sua insegurança. Natália adora assistir séries, busca sempre conhecer pessoas novas. Perfeito. Pessoal, agora, só para ver se vocês estão pegando o fio da meada. Vocês viram as características da Natália. Da Natália, stakeholder. Não da Natália aqui da nossa turma, certo? As características da Natália stakeholder. Vocês viram que a Natália tem 35 anos, é solteira e ela tem problemas com relacionamento. Ela quer muito encontrar um par amoroso. Então me digam, que tipo de software vocês sugerem ou vocês imaginam que essa stakeholder aí estaria inserida? O Tinder, Tinder. perfeito. Isso, perfeito. O Tinder, o Badoo, ou qualquer outro site de relacionamentos. Por quê? Eu tenho essa pessoa que está enfrentando problemas na sua vida amorosa. Ela não consegue encontrar o seu par perfeito. Ela sozinha, ela é frustrada, ela quer ter filhos, tem 35 anos, a gente sabe que quando você vai ter uma idade mais prolongada, em especial para as mulheres, a gravidez acaba se tornando de risco. Ela quer logo ter filhos, ela quer logo encontrar o príncipe encantado dela. Então você sabe que aqui com a Natália você teria esse stakeholder presente em algum projeto voltado a algo de relacionamento, algo com essa temática de relacionamento, um Tinder, um Badoo ou qualquer outro site de relacionamento, certo? Olha só, vamos aqui, vamos ver o João Paulo, já que vocês gostam tanto aqui da temática de dinheiro. João Paulo tem 35 anos, é casado e trabalha como procurador da Receita Federal no sul do país com salário de cerca de 13 mil. Meu Deus do céu, gente, 13 mil reais de salário, você viu que eu faria com esse dinheiro todo. Seu maior medo é não conseguir ver os filhos crescerem. Ele sonha com um trabalho que permite passar mais tempo com a família e sua frustração é trabalhar em um lugar que não se sente feliz. Gosta de tocar música em seu violão e pesquisar sobre o assunto do seu smartphone. Beleza, temos algumas características aqui do João Paulo. Então a gente sabe que o João Paulo ele ganha muito bem, trabalha em um cargo de confiança, só que ele tem ele tem como maior problema o fato de não conseguir ver os seus filhos crescerem. E aí ele tem muita frustração com isso. Ele se sente muito frustrado, certo? Então, olha só, acho que é um pouquinho mais difícil de imaginar um contexto de software que traga uma solução para os problemas do João Paulo. Mas alguém tem alguma sugestão? Alguém que é criativo ao ponto de imaginar algum software que seria capaz de solucionar o problema aí do João Paulo? É mais difícil aqui para esse contexto, porque ele trabalha bem, ganha muito, só que por trabalhar muito, ele não tem tempo de ficar perto aí da sua família, certo? Pronto, olha só isso, ó, chamadas de vídeo para ver menos os filhos. É o que eu estava pensando também. Era o que eu estava pensando, uma rede social para ele ficar mais em contato com a família, sei lá, pronto, olha só, que a gente pode imaginar. Uma rede social da família. Que seria, pronto, é que já tem um WhatsApp, né? Já tem um WhatsApp. Mas seria tipo os grupos da família do WhatsApp, no sentido de que nessa rede social ele ficaria sabendo o que a família dele está fazendo. Ah, o meu filho, deixa eu ver aqui, o meu filho Flávio, ele hoje ele hoje, sei lá, deixa eu ver aqui o que o Flávio poderia postar. Ah, o Flávio hoje desenvolveu uma aplicação muito foda. Pronto, o Flávio hoje fez um banco de dados poderoso. O Flávio vai lá, posta aí nessa rede social só da família e só a família vê. E aí o pai dele vê e ele já consegue conversar com ele. Aí chega em casa de noite, que ele vai chegar cansado, já vai ter assunto para conversar. Ah, filho, eu vi lá que você postou aí lá na nossa rede social, lá na parte da nossa família, que você hoje construiu um banco de dados poderoso. Me fale mais a respeito. Ah, a filha dele, a Natália. A Natália, imaginando que seria uma criancinha, ela hoje na escolinha recebeu a prova dela de matemática e tirou 10. E aí ela tirou lá uma foto, postou na rede social da família, e aí o João Paulo conseguiu ver, e aí chega em casa e já vai conversar com a filha dele a respeito. Seria um problema para isso. A gente sabe que ele não consegue ter tempo para sua família porque trabalha demais. Entretanto, lá no trabalho, é óbvio que ele vai ter tempo para descansar um pouco, para ver as redes sociais. Então, ele poderia ver essas redes sociais só para saber o que a família dele faz. Seria uma rede social da família, certo? Acho que dá até uma rede social legal isso. Acho que dá até uma rede social legal e que iria solucionar o problema de muitas pessoas que não conseguem saber o que os seus entes familiares fazem, certo? Então, tá aí. Sugestão de tema para vocês, certo? Se alguém quiser trabalhar em cima disso, fica à vontade, certo?
O Emanuel disse, ó, é só a mãe usar aqueles óculos de Facebook, onde as fotos e os vídeos podem ser acessados pelo pai. Pronto, ó, tá aí uma outra solução para o problema aí do nosso amigo João Paulo, certo? Vamos ver que o problema da Marcela, vamos conversar mais a respeito, eu acho isso muito legal. A Marcela tem 29 anos, solteira e é enfermeira em um hospital do Sudeste com salário de R$ 2.800. Ser magra e ter definição de corpo é importante para a sua autoestima. E ela tem medo de fazer academia e não atingir os resultados desejados. Sua frustração é não ter tempo para se exercitar na academia. Para seu lazer, Marcela adora cozinhar e sempre lê seus e-mails. Pronto, ó, um aplicativo aí da Smart Fits, um aplicativo de dietas. Eu acho que um aplicativo de dieta seria seria mais vantajoso, porque olha só, ela não tem tempo de ir se exercitar na academia. Ela trabalha demais. Então a gente sabe que ela trabalha, sai do trabalho, vai para casa. Beleza? Sai do trabalho e vai para casa. Ela chega em casa, ela tem tempo de descansar. Ela só não tem tempo de ir para academia. Mas em casa, ela poderia ter um aplicativo de dietas que fizesse todo o controle das dietas que ela está fazendo e que também sugerisse alguns exercícios físicos para ela fazer em casa, certo? Hoje você tem que fazer 15 agachamentos e sei lá, 20 polichinelos para você conseguir manter o seu corpo ideal, porque é o que ela quer. Ela se preocupa muito com a sua aparência, ela quer ter um corpo bonito, só que ela não tem tempo de malhar, mas ela tem tempo para fazer esses exercícios em casa. Porque, sei lá, ela não pode ir para academia porque a academia é longe, por exemplo, e ela chega tarde, ela não teria tempo. Então, um aplicativo de dietas, como aí a Natália sugeriu, seria uma boa ideia. Seria uma boa ideia para isso, certo? Ó, tem que dizer para ela de bike, pronto, poderia ser uma ideia. O próprio aplicativo poderia sugerir isso para ela e ficar cronometrando a quilometragem que ela anda por dia, certo? Podia fazer igual Pronto, ó, já dá para fazer isso facilmente. Para quem conhece o Pokémon GO, ele utiliza os dados de uma aplicação do Google, que eu não lembro o nome, que fica contabilizando aí os seus passos. E aí isso era até utilizado lá para chocar os ovos. Porque você, para contabilizar no jogo que você andou, você tinha que andar no jogo, com o jogo ligado. Só que tinha uma função lá que você habilitava que ele ficava registrando por meio desse aplicativo do Google, que acho que vem padrão quase todo celular, só não lembro o nome, acho que Google Health, alguma coisa assim, não lembro. E ele ficava contabilizando quanto tempo você andou, quanto tempo não, quantos quilômetros, qual a distância que você andou. E aí poderia ser utilizado isso também para mostrar para Flávia, para mostrar, eu tô com a Flávia na cabeça, desculpa aí, Flávio. Tô imaginando aí a sua irmã, sua versão feminina, tá toda hora aqui na minha cabeça esse nome. E aí a Marcela poderia ter a noção disso. Poderia utilizar os dados dessa aplicação e mostrar que ela andou tanto no trabalho dela. Seria bem interessante, certo? O Emanuel disse, ó, exercícios em casa, uma espécie de delivery de instrutor. Vixe, delivery de instrutor, onde vai atender ele em casa. Legal. Só aí, boa ideia também, Emanuel. Então, ó, dá para agregar. Dá para juntar aí a ideia da Natália, o aplicativo de dietas com a sua e criar um produto massa. Dá até um TCC aí, viu? Se vocês quiserem já pensar nisso, seria bem interessante. Então, olha só, pessoal. Mostrei aqui 3 diferentes pessoas fictícias. Dessas 3 diferentes pessoas fictícias, a gente já conseguiu deduzir algumas soluções de software para trazer uma luz no fim do túnel para toda essa galera. E já surgiu alguns temas bem legais, como a rede social da família, que eu acho que seria algo bem inovador e que traria muito e seria muito benéfico para a família como um todo, que trabalha e chega em casa à noite, não tem nem assunto, não sabe nem que os seus entes fizeram. Acho que essa rede social da família seria algo bem interessante, certo? Se alguém quiser amadurecer essa ideia, estou aqui à minha disposição, beleza? Ok? Então aí, tendo discutido sobre tudo isso, tendo apresentado as nossas pessoas, vocês viram todos os aspectos vantajosos por trás. E isso foi só 1% do que as pessoas são capazes. A nível real, a nível de projetos, você tem muito, 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 muito mais aí a ser agregado. Certo? Ok. Outra coisa é que você não pode ter. Na verdade, você não necessariamente precisa ter só uma persona para um projeto. Você pode ter mais do que uma pessoa, mais do que uma persona aí, mais do que uma pessoa fictícia para o seu projeto, certo? Então você não precisa se limitar. Eu só vou ter uma persona. Não,
pode definir quantas pessoas lhe forem necessárias. Não tem esse limite aqui dentro dessa área. Certo? Só que nós temos um ideal, que você não tenha mais que 3 ou 4 pessoas por projeto. Porque quando você tem mais do que isso, você meio que acaba perdendo o foco. Porque você vai acabar criando algo muito genérico, algo muito abrangente. E a ideia não é essa. A ideia é que através dessas pessoas seletas, de cada uma dessas pessoas selecionadas, você seja capaz de proporcionar uma experiência individual para essa pessoa e que através da experiência individual dessa pessoa as suas características englobem características coletivas. Esse é um princípio. Como foi o caso aqui, olha só, da Natália. A Natália é persona, não a Natália aqui da nossa sala. Como foi o caso aí da Natália, a gente conseguiu deduzir que um site de relacionamentos, um Tinder, um Badoo, algo nesse sentido, e seria vantajoso para ela. E vocês sabem que não seria só vantajoso para a Natália. A Natália iria ter essa experiência individualizada. Mas as próprias características aqui que ela possui iria abranger características de outras pessoas, pessoas que se sentem só e que querem encontrar algum companheiro na vida e que não sabem como fazer isso, talvez não gostem tanto de sair, não gostem de ir em balada, ir em bares, encontrar novas pessoas, são pessoas mais tímidas, assim, digamos, então poderiam muito bem fazer uso dessa nossa aplicação. Nós sabemos que temos muitos João Paulos aí na vida, muitas pessoas que trabalham muito e não tem tempo para saber o que a sua família está fazendo, uma rede social da família seria interessante. Sabemos aí que temos muitas Marcelas, pessoas que também trabalham muito, chegam em casa cansadas e não tem tempo de ir para a academia, mas que tem disposição para fazer algum exercício em casa, que tem disposição para fazer alguma dieta, enfim. Então, dentro de cada um desses problemas específicos que o João Paulo, a Marcela e a Natália enfrentam, conseguimos esboçar soluções individualizadas para cada um deles, e essas soluções individualizadas se replicam para pessoas que compartilham também desses mesmos problemas, dessas mesmas características. Esse aí é o conceito das pessoas. Então, por isso que é importante que você não tenha mais do que 3 ou 4 pessoas, certo? Na verdade, você não tenha 3, 4 ou mais pessoas aí no seu projeto. Se tiver isso, vai deixar as coisas muito genéricas. Deixar as coisas muito genéricas acaba não sendo tão ideal aí para o nosso projetinho. Certo? E aí, para garantir que você vai conseguir desenvolver uma persona adequada aí para os seus projetos, você vai ter que fazer pesquisas com usuários, isso é nítido, vai ter que fazer um brainstorm com o time para ter essa chuva de ideias e todo mundo poder definir como seriam as pessoas mais adequadas para o projeto, tomando os resultados aí da pesquisa, certo? Vai ter que fazer o refinamento máximo possível para poder lapidar a pessoa mais ideal, a pessoa mais adequada para o projeto e vai ter que transformar as pessoas em pessoas reais, como a gente fez aí agora há pouco, com o João Paulo, a Marcela e a Natália, certo? Então é assim que é na vida real que a gente faz as coisas dessa forma. Beleza? Ok. E aí, pensando nos princípios de informações das pessoas, o que é que nós temos? Quais são as características mais gerais, as características que as pessoas devem possuir? Elas devem ter nome, conforme vocês viram nos exemplos aí que eu vos apresentei. João Paulo, Natália, a Sara, que estava lá no meu documento também definida como Bruna, certo? Então, todos eles, todas essas pessoas aí tinham nomes. Todas elas tinham a idade, todas elas também tinham sexo, todas elas também tinham uma foto e ilustração para poder materializar todo essa pessoa, ter uma visão mais adequada dela. Todas elas tinham uma descrição, todas elas tinham problemas e desafios enfrentados, e esses problemas e desafios enfrentados eu até deixei aqui marcado, sublinhado, dei essa ênfase maior, porque é o principal tópico aí das nossas pessoas. Você tem que apontar os problemas e os desafios que eles enfrentam. Olha só, se eu só tivesse mostrado a stakeholder lá da Natália, não tivesse dito que ela enfrenta problemas aí na sua vida amorosa, nós conseguiríamos deduzir algum software voltado para ela? Não, porque a gente não tem noção dos problemas que ela enfrenta. Justamente não. A gente não saberia que um site de relacionamento seria adequado para a Natália. Não. Para o João Paulo, se não tivesse sido apontado que ele não tem tempo para sua família, nós seríamos capazes de imaginar uma rede social da família para solucionar o problema dele? Não. Então, por isso que eu deixei esse aqui destacado, que os problemas e desafios enfrentados são a principal característica que a sua persona aí deve possuir. Então, fiquem com isso em mente.
certo? Expectativas com produto e serviço, você pode definir isso também. Contexto de interação com produtos e serviços também pode ser definido. Dispositivos e redes sociais. Opcional, você pode ter uma historinha de fundo para melhor situalizar a sua persona, certo? Você pode também definir tudo isso. Então, quando forem criar as vossas personas, levem em consideração essas características aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora, é importante, antes de mostrar o site, deixa eu só enfatizar que você tem que evitar colocar detalhes irrelevantes à sua persona criada. Olha só, lá, por exemplo, na Natália, certo? Vimos que a Natália enfrenta problemas na sua vida amorosa. Sabemos que ela ganha bem, que é a professora, beleza, as características são interessantes. Só que se eu tivesse colocado lá que a Natália, ela tem 5 gatos em casa. Isso seria uma informação relevante para a proposta? Não. Porque como ela é solitária, então ela estava suprindo essa solidão aí com bichinhos de estimação. Então ela tinha 5 gatos em casa. Imaginando, certo? Mas essa informação seria relevante? Não. Ó, como vocês apontaram no chat, não seria relevante. Para que eu preciso saber que a Natália tem 5 gatos em casa? Não faz sentido, não tem utilidade essa informação. Então, vocês têm que levar isso em consideração também. Sejam criteriosos na definição das informações que as suas pessoas terão, certo? Porque informações necessárias ofuscam as essenciais. Olha só, se lá no perfil da Natália, que nós vimos os problemas que ela enfrenta na sua vida amorosa, tivesse dito que ela tem 5 gatos em casa, isso iria ofuscar as informações essenciais. Se eu tivesse dito que ela tem uma Hilux em casa, isso aí é informação relevante? Que o sorvete, que o sabor preferido de sorvete da Natália é. Diga aí, Natália, qual é o seu sabor preferido? Qual é o seu sabor preferido? De sorvete. Pronto. Que o sabor preferido de sorvete da Natália é chocolate. Isso seria informação relevante para aquele contexto? Não, não seria informação relevante. Então, vocês têm que ser criteriosos nisso. Beleza? Ok? Então, todas as informações que estiverem presentes aí na elaboração das suas personas têm que ter um objetivo. Não coloquem só as coisas por colocar. Tem que ter alguma justificativa, algum objetivo aí por trás. Certo? E aí, agora sim, nós temos várias ferramentas para a elaboração, para a criação das nossas personas. E aí eu apresento aqui algumas para vocês, certo? Aqui, ó, Super Persona, tá até aqui o site aqui abaixo. Vocês podem ir lá no Super Persona e criar a persona de vocês. Vocês vão ter aqui, ó, alguns avatares, vocês selecionam, dão um nome e vão seguindo esse passo a passo para definir todas as características aí da sua persona. Certo? Outra aí que eu utilizei até na elaboração do meu TCC, que é o Make My Persona. Eu acho essa ferramenta tão bonitinha. Make My Persona. E aí você também tem vários avatares aqui, você vai batizando ela e vai prosseguindo aí com as próximas etapas e preenchendo as informações, certo? Tá até aqui o link para quem quiser conhecer lá depois. Temos aqui, ó, o fantástico gerador de personas, também tem esse intuito. Você vai prosseguindo aí com as etapas e vai criando a sua persona, certo? Olha só, Manuel, pronto, olha só, Manuel fez uma boa observação. Depende do contexto, professor, sobre os gatos. Seria relevante se fosse algo voltado para animais. Sobre a Hilux, seria relevante se fosse em questão aqueles sites interesseiros. Existiam, assim, pessoas com dinheiro buscam outras pessoas, sim, que eu vi lá, que é o negócio lá do Sugar Daddies, né, eu não sei como chama a versão feminina, Mother Sugar, enfim, das pessoas interesseiras, esse eu vi. Esse eu conheço. Pronto, então, realmente depende do contexto. Naquele contexto, não faria tão sentido, porque a própria temática aí da Natália dava a entender que um aplicativo de relacionamentos iria resolver o problema dela. Essas informações de gato, de Hilux, não seria tão interessante naquele contexto, naquela história de fundo que foi criada. Mas, se alguma história de fundo que fosse criada, que envolvesse animais, informar o total de animais que ela tem, o total de gatos, seria interessante. Se naquele contexto que foi criado tivesse informado alguma coisa que desse a entender, que fizesse alusão aí com Sugar Daddies, com Mother Daddy,
com Mother Sugar, enfim, com pessoas interesseiras, falar sobre as coisas aí que a Natália possui, os luxos da vida dela seria interessante. Então, é esse contexto de fundo que está até aqui, deixa eu até voltar, é esse contexto de fundo, ó, essas histórias de fundo, que são opcionais, mas vocês viram que acabam sendo muito importantes aí na elaboração da nossa proposta, do entendimento da nossa persona. É opcional essa história de fundo, mas aí, para a melhor utilização das pessoas, é bem adequado vocês também definirem uma historinha de fundo, algum contexto aí, para ficar bem organizado. Beleza? Então, aqui só voltando, apresentando algumas ferramentas para vocês. Temos aí o fantástico gerador de personas, que também cria esses avatares, e você vai definindo as outras características ao longo que você interage com a interface. Enfim, certo? Ok, então você tem essas ferramentas. Ah, professor, sou obrigado a utilizar essas ferramentas? Não. Muitas dessas ferramentas até colocam algumas características que não seriam interessantes para o seu projeto. Ah, professor, ok, você está apresentando essas ferramentas e agora, onde eu faço? Você pode fazer por conta própria, você pode ir lá no Canva, por exemplo, e aí você fazer alguma coisa bem simplesinha, só colocando a ilustração da pessoa e as suas características, como foi o caso lá da ilustração da Natália, do João Paulo, da Marcela, ou se você quiser fazer algo com alguma dessas ferramentas e obter algo mais bem elaborado, você pode fazer, enfim, você está livre. Eu só quero que você tenha em mente que as pessoas devem ser uma materialização de possíveis usuários aí da sua aplicação, certo? E aí, para garantir uma maior imersão das nossas pessoas, nós também trabalhamos aqui no Xverso com mapas de empatia. Os nossos mapas de empatia nos proporcionam uma certa empatia dos nossos usuários pela nossa aplicação. E aí, sobre os mapas de empatia, devido ao usuário, devido a gente ter se prolongado um pouquinho a mais, eu vou deixar para falar na aula de amanhã. E na aula de amanhã eu falo sobre mapas de empatia e aí a gente já faz aqui algo mais dinâmico com a participação de vocês. A gente já cria um fluxo de usuário, já vamos criar as nossas personas, certo? Então a gente vai pensar em relação a tudo isso na nossa próxima aula e já vai dando esse pontapé inicial para que a gente possa elaborar os nossos protótipos e eu possa mostrar melhor a ferramenta que eu vou utilizar, que é o Figma, aí para toda a turma. Beleza? Então, pessoal, tá aqui, era isso, a nossa aula. Amanhã a gente continua aqui nesse ponto. Espero aí ter sido proveitoso para todos. Espero que vocês tenham gostado. Que agora temos criado empatia pelas pessoas e que amanhã, com o mapa de empatia, vocês se sintam cada vez mais empáticos por essas figuras imaginárias, assim, digamos, dos nossos projetos de software, certo? Pode falar, irmão nosso, levantou a mão? Professor, eu fiz uma pergunta lá no Discord, eu não sei se o senhor ouviu. Digamos assim que, voltando para o assunto do Milestone, se minha ideia tem duas versões, uma para clientes e outra para vendedor, um exemplo, no Milestone eu faço as duas ou posso fazer só uma delas? Você que sabe. Assim, por questão de tempo, escolha só uma versão. Acho que para o cliente acaba sendo mais vantajoso, porque você vai ter mais funcionalidades. Mas se você quiser fazer as duas, beleza, não tem nenhum problema, você é livre para isso, certo? É só questão de tempo. Como a gente tem um tempo curto aqui, a disciplina acaba mês que vem, então a gente tem um tempinho curto para trabalhar em cima de tudo isso. Mas se você quiser fazer das duas vertentes, o usuário e o dono, enfim, fica aí a sua vontade. Mas eu recomendo que escolha uma delas por questão de tempo, certo? Porque realmente a gente demora muito para fazer um protótipo. Não é algo que você faça da noite para o dia, tem todo um estudo por trás. Não é à toa que tem essa profissão, não é à toa que a nova data veio só para o nosso mini curso, veio, na verdade, veio para o Poder Cop só para selecionar alguma pessoa tão incrível para atuar como estagiário lá deles nessa área, enfim. Então tenha isso em mente, certo? É trabalhoso fazer um protótipo, então eu recomendo escolher só uma visão, certo? Provavelmente do cliente, do usuário, que se tem mais funcionalidades, e trabalhar em cima disso. As outras ficam aí para você melhorar no futuro, caso queira levar essa ideia para frente, certo? Ok? Beleza? Beleza, pessoal. Então, agradeço aí a todos pela atenção. E aí a gente se vê na aula de amanhã, certamente continua.
essa discussão e se aprofunda mais nesse universo aí das pessoas e faz uma dinâmica bem diferente aqui, para deixar a nossa aula um pouquinho mais divertida, certo? Então, um abraço aí para vocês, certo? Agradeço aí pela participação, a todo mundo gostou, aula muito show de bola. Obrigado, pessoal, fico feliz demais aí com o feedback. E aí, para quem tiver alguma pergunta quiser fazer, vou só encerrar aqui a gravação e eu continuo aqui com vocês, beleza? Um abraço aí para todos, valeu, até amanhã. Tchau, tchau.